Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Vamos ver como será o julgamento de Satanás e os demônios. Será se eles têm alguma chance de salvação? Qual será o final de Satanás e os demônios? Sempre existiu um questionamento ou uma pergunta: por que Deus não perdoou o diabo? É uma pergunta meio sem sentido, até mesmo por anticristãos, ou contrariadores, contradizentes, até mesmo porque a Bíblia não diz que ele pediu perdão. Lugar nenhum diz que ele pediu perdão. Apenas diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, em 2 Pedro 2, verso 4, que já vou explicar. Satanás e os anjos eram seres celestiais. Se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Esta rebelião, a Bíblia não diz quanto tempo durou. Se houve oportunidade de arrependimento antes de serem expulsos, podemos crer que não foi algo da noite para o dia. Pode ter havido um tempo, pois o diabo teve que convencer aos anjos a concordarem com ele no seu plano de ser semelhante a Deus. Veja que a terça parte dos anjos se rebelaram, junto com Satanás, concordando com ele. Então podemos crer que isso não foi algo assim da noite para o dia. Quando o diabo e os anjos pecaram, se rebelaram, o planeta Terra foi quem os abrigou quando foram expulsos do céu. Apocalipse 12, verso 3 e 4. Vamos ler. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essa terça parte são os anjos que se rebelaram. De 3 anjos do céu, um se rebelou contra Deus, dando apoio a Satanás, e foram lançados na terra, no planeta Terra. A Bíblia não diz quando o inferno foi criado por Deus, que foi Deus quem fez o inferno. Não diz quando, mas podemos crer que foi antes de Deus ter criado o homem. Porque em 2 Pedro 2, verso 4, lá diz que Deus lançou os anjos que pecaram no inferno e estão aguardando o juízo. E Satanás foi expulso do céu antes da criação de Adão e Eva. Satanás foi lançado na terra antes da criação de Adão e Eva, porque depois que Adão e Eva já estavam no jardim, que se apresentou Satanás para enganar Eva. Então Satanás chegou primeiro. Satanás e os anjos caídos já estão condenados ao fogo eterno. Mateus 25, verso 41 diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que viverem no pecado sofrerão a mesma pena que o diabo e seus anjos, o fogo eterno. Para Satanás e os demônios não há mais esperança de perdão, pois já entraram em juízo. Não há mais chance. A situação deles é irreversível. Vamos a uma explicação. O ser humano entra em juízo após a morte. Hebreus 9 e verso 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, após a morte, vem o juízo. Se morreu perdido,
vai estar em juízo aguardando o lago de fogo, que será a sentença final, a mesma que sofrerá Satanás e os demônios. Satanás e os demônios entraram em juízo após a expulsão do céu. Tanto para Satanás e aos demônios presos e aos homens que morrem perdidos, todos entram em juízo. Eles entram em estado de juízo, onde aguardam o juízo do fogo eterno. Então todos que morrem perdidos na condição de ser humano estão em juízo, aguardando o fogo eterno. Da mesma forma que Satanás e os demônios. Em João 16, verso 11, diz que o diabo já está julgado. Ou seja, o destino de Satanás está selado. Em Apocalipse 20, verso 10, após o milênio, o diabo será lançado no lago de fogo. Então o seu destino está selado e é irreversível. E ele sabe disso, não tem mais volta. Após o milênio, será lançado no lago de fogo. E quanto aos demônios, 2 Pedro 2, verso 4, vamos ler. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Veja, quando os anjos pecaram, eles foram lançados no inferno. Não é o lago de fogo. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Né? Um lugar intermediário, presos, aguardando o juízo final. O destino dos demônios também está selado. Eles já estão condenados. Estão aguardando o juízo que é o lago de fogo. Não tem mais volta. Serão lançados no lago de fogo. E eles sabem disso. Mateus 25, 41, Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi Deus quem fez o inferno, mas para o diabo e seus anjos. E aqueles que pecarem sofrerão o mesmo destino. A Bíblia cita uma classe de demônios presos no inferno, enquanto cita legiões soltas na terra, que podemos ver principalmente nos evangelhos. Vemos legiões de demônios presos, soltos na terra. E a Bíblia não diz por quê. Né? Porque existem demônios presos. Vemos que alguns dizem que são demônios muito poderosos, por isso que estão presos. Mas não é isso não. Podem ser poderosos, mas não é esse. O mais poderoso e mais forte é o diabo. E o diabo foi lançado na terra. Veja que ele enganou Eva no jardim. Ele é o mais poderoso. E o poder do diabo e dos demônios é limitado. Deus está no controle. O diabo vai até onde Deus permite. Então, quanto a isso, não dá para bater o martelo. A Bíblia não dá a resposta. São hipóteses e suposições que alguns dão. Mas ninguém pode afirmar qual o motivo que tem demônios presos que não saem de lá. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem como saber. Então, o destino do diabo e dos demônios está selado. Não tem mais volta. Eles estão destinados ao inferno. Se alguns demônios se arrependeram da situação que caíram, não temos como saber. Mas eles já sabem que não tem mais volta. Semelhante a quem morre perdido. Após a morte, segue-se o juízo. Veja a parábola do rico e Lázaro. Né? Dá para ver que a situação é irreversível. Após a morte, entra em juízo e é irreversível. Claro que num estado de perdição, de prisão no inferno, qualquer um iria se arrepender mesmo, né? Como na parábola do rico e Lázaro. O rico se arrependeu, né? Mas é um remorso tardio pela consequência.
Então é isso aí, então, a resposta foi dada em tempo curto, resumido, mas deu para compreender que para o diabo não tem mais volta, nem para os demônios, e a situação deles é irreversível e não tem mais volta. Então é isso aí, então. Obrigado, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito, e até o próximo vídeo.